Olá pessoal, ajeitar aqui, isso, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao treinamento de NR10, segundo tópico aí, nossa capacitação em NR10, tá? Segurança em instalações e serviços em eletricidade, tá? Meu nome é Gilson, sou engenheiro de segurança do trabalho e a gente vai trocar algumas informações sobre esse próximo tópico aqui, na é, como parte aí do treinamento de segurança do trabalho, tá bom? Nós vimos aí na primeira parte aí dessa capacitação em NR10 a parte de introdução à segurança com eletricidade. Agora nós vamos ver regulamentações, regulamentações aí referentes a esse tópico de segurança do trabalho, referente especificamente a NR10, né? Então, nós vamos aí entender, inclusive, a origem da NR10, né? De onde surgiu é, é, essa norma regulamentadora número 10. Então, tem uma história por trás disso aí, e a ideia é que a gente, por meio desse tópico, dessa capacitação, a gente tem esse entendimento aí de como surgiu a NR10, as normas regulamentadoras e essas normas que regulamentam essa parte de segurança e saúde no trabalho, tá bom? Vamos lá, seguindo, olha só, normas e regulamentações. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma cronologia, tá? Na cronologia aí da legislação trabalhista. Então, olha só, uma informação importante aí. As normas, né, regulamentadoras, a NR10, ela tem origem na legislação trabalhista, tá? Ela tem origem aí, ela na verdade, ela é uma norma que regulamenta aspectos do capítulo 5 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, tá? Então, olha só, aliás, também, eu gosto muito de frisar nesses bate-papos, nessas capacitações, que nós temos aí, nós vivemos hoje um mundo, na minha opinião, mais abundante de todos os tempos, né? Abundante em, eu diria que em todas as áreas, né? E principalmente abundante de informação. Hoje, por meio do seu celular ali, né? Do seu smartphone, você tem ali um computador, né, nas mãos e a possibilidade de acessar a íntegra dessas normas nos sites do governo, né? Então, por exemplo, se você quiser acessar aí a CLT, é muito simples, né? A íntegra da CLT está aí no site aí da presidência, né? Presidência da República ali. Você coloca presidência, CLT, você vai ter a íntegra da norma lá e poder aí conhecer, né, aspectos, detalhes dessa norma aí, no caso, aspectos da lei que regulamenta a CLT, da própria CLT, tá? Mas olha só, olhando uma cronologia, né, vamos discorrer sobre isso, inclusive falar também sobre outras normas aplicáveis e importantes para o nosso dia a dia de trabalho, aplicar a normas aí que regulamentam do ponto de vista de segurança, saúde e segurança, o tipo de negócio que a gente está trabalhando, tipo, né, essa área de manutenção principalmente, a gente vai estar falando dessas principais normas. Mas vamos lá, olha só. A gente tem aí em 1931, né, por meio do decreto aí 19.770, né, aí a regulamentação da sindicalização dos trabalhadores, né, e patrões aí no Brasil. Então, aí você já tem nessa data, nessa época aí, a gente já tem aí um movimento, né, voltado a regulamentar aspectos, aspectos de trabalho, aspectos, né, de prestação de serviço, tá? Mas aí, olha só, em 1934,
é tornado público aí a Constituição de 1943, né? Neles estavam previstos aí direitos trabalhistas, olha só, com salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias remuneradas e assistência médica e sanitária. Então ali, olha aí que já em 1934 você já observa aí a, você já observa que a própria Constituição ela começa a direcionar, né, regulamentos voltados às questões de trabalho, né? Trabalho aí com uma jornada simplificada. Você tem também a situação aí de um olhar voltado para a questão de assistência médica também. Mas olha só, em 1940, seguindo aí essa cronologia, tá? Deixa eu colocar o mouse aqui. Olha só, vimos os aspectos aqui 1931, 1934, 1940, em 1º de maio, né, Getúlio Vargas aí institui o salário mínimo nacional. Então, assim, o que é importante entender é que nessa época nós temos marcos de pessoas, né, de autoridades públicas preocupadas com aspectos do trabalho. Então é bem interessante isso, né? Olha só, em 1941 a Justiça do Trabalho é criada por Getúlio Vargas. Em maio deste ano, né, é ampliada a necessidade de uma legislação mais estruturada. Então, com o crescente parque industrial no Brasil, com a crescente ali massa, né, de trabalhadores, começaram os governantes, né, as autoridades públicas começaram aí a observar e a criar, né, leis voltadas a aspectos importantes, né, do ponto de vista de trabalho. Mas em 1942, né, você já tem aí um esboço, né, um anteprojeto aí do que seria a consolidação das leis do trabalho. É então apresentado aí por meio de publicação no Diário Oficial para receber sugestões. E aí sim a gente vai ter, nós passamos a ter nessa data aí algo factível, né, algo mais factível, algo mais estruturado, voltado a diretrizes de prestação de trabalho, né, as diretrizes do trabalho, as diretrizes do vínculo entre patrão e empregado, digamos assim. Tá bom? Olha só, tem um vídeo, eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Esse aqui, é claro, é parte da história, né, mas a CLT ela tem origem, né, entre esse período aí, né, de 1961 a 1943. Mas tem um vídeo bem interessante, eu vou compartilhar ele aqui com vocês, sobre a questão da história da legislação trabalhista. Bom, um vídeo do TRT de Goiás, bem interessante. Vamos lá, vamos assistir esse vídeo aí. Após a abolição da escravidão no Brasil, em 1888, houve uma crescente utilização de mão de obra livre e assalariada, impulsionada pela chegada de imigrantes ao país. A partir de então, começaram a surgir os primeiros conflitos trabalhistas. O
movimento operário começava a ganhar força no cenário político nacional. Diversas leis trabalhistas foram aprovadas nesse período. Outro passo decisivo para a criação da Justiça do Trabalho no Brasil veio com a Constituição de 1934. O documento trouxe normas para proteger os trabalhadores, como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias anuais remuneradas e indenização por dispensa sem justa causa. Finalmente, em 1º de maio de 1943, foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT foi o resultado de um processo de lutas e conquistas de direitos dos trabalhadores e que reuniu e ampliou a vasta e dispersa legislação trabalhista produzida ao longo de décadas. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. A importância da CLT na história do direito do trabalho é notória pela influência que exerceu, revelando uma técnica processual simples e rápida na solução dos conflitos. Nesses 70 anos, a CLT passou por atualizações, revogando normas anacrônicas e inserindo outras. Prova de que a CLT vem acompanhando as mudanças sociais e tecnológicas do país. Após a Revolução Industrial, o trabalho feminino passou a ser utilizado em larga escala, substituindo até mesmo a mão de obra masculina. O principal fator era o salário mais baixo pago às mulheres, embora elas cumprissem as mesmas exigências dirigidas aos homens. Com a exploração do trabalho feminino, começaram a surgir problemas até então desconhecidos pela sociedade. Questionava-se, por exemplo, a quantidade e o tipo de serviço possível às mulheres. O que fazer com a trabalhadora que engravidava? Ou ainda, com quem deixar os seus filhos pequenos? Para resolver esses desafios é que surgem, entre as primeiras leis trabalhistas, normas para proteger o trabalho da mulher e do menor. São direitos como licença maternidade e proteção ao salário, à jornada e ao tipo de trabalho realizado. A proteção ao trabalho da mulher foi alvo de diversas adequações ao longo do tempo. Em 1999, foi aprovada a lei que inseriu regras sobre o acesso da mulher ao mercado de trabalho, visando coibir a discriminação. Em relação à trabalhadora gestante, as atualizações foram muitas. Em 2002, nova lei ampliou o direito à licença maternidade para 120 dias. A consolidação tem todo um capítulo para falar do trabalho da mulher, não tem um capítulo para falar do trabalho do homem. E apesar disso, a gente vê historicamente uma discriminação contra as mulheres, salários mais baixos. Isso, nós não conseguimos, o Brasil não conseguiu superar isso até hoje. Mas o registro maior que eu gostaria de fazer é assim, a CLT, apesar de dedicar um capítulo sobre a proteção do trabalho da mulher, a maior concentração das normas foi a respeito da maternidade. Eu, nessa abordagem, gosto até de fazê-lo de uma forma mais, vamos dizer assim, alegre, mais poética. Há uma passagem que eu sempre menciono de José Saramago dizendo assim: são as mães que mantêm o mundo nos eixos. E como o legislador teve mãe, eu acho que ele entendeu que a proteção tinha que ser para a mulher mãe e para o bebê. A infância é um momento de brincar, aprender,
de ser protegido e amado. No ano de 2000, a Lei 10.097 alterou vários artigos na CLT para ampliar a proteção do trabalho do menor. É proibido, por exemplo, o trabalho do menor em locais que prejudiquem seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e em locais que comprometam o horário escolar. Infelizmente, existem muitos mitos ainda que imperam na mentalidade brasileira, no sentido de que o trabalho precoce não seria tão prejudicial à formação da criança. Isso é um mito que precisa ser destruído e o Ministério Público do Trabalho tem trabalhado nesse sentido, no sentido de esclarecer a população de que o trabalho antes da idade mínima permitida pela legislação, que é de 14 anos, ele, na verdade, é altamente prejudicial à formação psicológica, física e mesmo profissional dessa criança. No futuro, essa criança trabalhadora será um adulto não qualificado para o trabalho, não qualificado para atender às altas exigências do mercado de trabalho atual. Apesar de todo o aparato legal para evitar a exploração do trabalho infantil, no Brasil ainda há milhares de crianças trabalhando, algumas em condições degradantes. É direito do trabalhador exercer suas funções em ambiente de trabalho seguro e sadio. A segurança e saúde do trabalhador está entre os temas mais relevantes tratados pela legislação trabalhista. A CLT dedica o capítulo 5º ao assunto, alterado pela Lei 6.514 de 1977. Entre as normas está a obrigatoriedade de a empresa fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamentos de proteção individual. A CLT aborda esse tema principalmente nas NRs e tem um capítulo especial também que trata da saúde e segurança do trabalhador. Hoje em dia é um dos principais temas e que trata de um patamar mínimo que o trabalhador tem direito, ou seja, trabalhar num lugar salubre, num ambiente de trabalho adequado, que não lhe cause doenças. Então, nós temos um capítulo especial que trata da saúde e segurança do trabalhador e as NRs complementam o que deve ocorrer, o que deve existir de equipamentos, de tipo de trabalho, em cada atividade do comércio, indústria ou mesmo na prestação de serviços. Avanços importantes nos direitos sociais foram introduzidos com a Constituição Federal de 1988 e regulamentados na CLT, tornando as relações trabalhistas mais democráticas. Entre os direitos conquistados estão o adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas, a proibição do trabalho noturno para menores de 18 anos e o seguro contra acidentes do trabalho. Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve uma constitucionalização dessas normas de segurança e medicina do trabalho, antes previstas somente na CLT. Essa Constituição de 1988, através do seu artigo 7, assegurou os trabalhadores os direitos sociais, dentre os quais a garantia da saúde através da implementação das normas de segurança e medicina do trabalho, por meio do qual visava a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Desde a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, a economia mundial mudou significativamente. Porém, os brasileiros ainda têm muito que conquistar em relação aos direitos sociais. Se para certas categorias profissionais mais organizadas já se fala em flexibilização da CLT,
para muitos outros trabalhadores distribuídos pelo país afora, sequer foi aplicado o mínimo das normas trabalhistas em vigor. Eu entendo que o direito mais importante hoje talvez seja o pagamento da indenização de 40% sobre o valor depositado do FGTS. Esse valor ele assegura um pouco mais o trabalhador no seu local de trabalho, até para ele sair também e procurar um novo emprego. Outra coisa é o seguro-desemprego, que pode ajudar muito também nesse período que ele ainda não arrumou o trabalho. Estima-se que no Brasil, 44 milhões de trabalhadores estão na informalidade, sem carteira assinada. Apesar de já ter 7 décadas de vigência, a CLT continua cumprindo o seu papel principal, que é buscar a segurança jurídica e também a pacificação dos conflitos entre os trabalhadores e os patrões. A CLT teve um papel histórico no desenvolvimento industrial da economia brasileira e ela ainda continua cumprindo esse papel de paz nas relações entre capital e trabalho. Desde que foi instalado em 30 de novembro de 1990, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região se empenha pela correta interpretação e pela boa aplicação da legislação trabalhista no estado de Goiás. Com a criação da consolidação das leis do trabalho, nós conseguimos uma democracia mais igualitária, menos discriminação para o nosso trabalhador e que, com isso, nós conseguimos realmente mais harmonização entre as relações do trabalho e do capital. Os 70 anos da CLT são muito mais que um marco histórico para empregados e empregadores. É um momento de reflexão sobre o que já alcançamos e o que ainda precisamos conquistar para vencer o trabalho escravo e infantil e assegurar a saúde e a dignidade do trabalhador. Afinal, todos nós fazemos parte dessa história. 70 anos da CLT. Você também faz parte dessa história. Muito legal, né? Acho que com esse vídeo aí foi possível ter uma ideia bem interessante de toda a estrutura, das leis trabalhistas. Então, foi dito, inclusive, foi dito, inclusive, aí, da questão do capítulo 5, da Consolidações das Leis do Trabalho. Então, a lei do trabalho ela é aprovada, a CLT, Consolidações das Leis do Trabalho, aí, ela é uma lei, a Lei 4.452, de 1º de maio de 43. Tá? Essa lei ela vem para aprovar aí a Consolidações das Leis do Trabalho, isso em 1943, conforme o slide aqui. Então, interessante dizer, gente, volto a repetir para vocês, que essa lei, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela está disponível para mim e para você, tá? Por meio de uma pesquisa simples no Google, uma pesquisa simples, você consegue aí na internet visualizar a íntegra dessas leis e aí ter acesso a informações que são importantíssimas para nós, trabalhadores aí, e com a possibilidade de agregar conhecimentos e que com certeza vão ser necessários, dependendo aí da situação. Mas olha só, é importante sobre a parte das normas de segurança do trabalho. As normas de segurança do trabalho, elas surgiram efetivamente, para regulamentar, por isso normas regulamentadoras, para regulamentar o capítulo 5 da CLT, que já traz diretrizes, já traz aí informações importantes do ponto de vista aí de segurança e saúde no trabalho.
mas por meio da Lei 6.514, de 22 de dezembro de 77, conforme o slide aqui, ó, essa lei aqui alterou o capítulo 5, tá? Relativo à segurança e medicina do trabalho. Então, assim, por meio dessa lei aqui, esse capítulo 5, ele trouxe ainda mais informações, foi agregado a ele ainda mais detalhes sobre como se proceder para que se tenha um trabalho aí, se realize um trabalho com segurança, um trabalho aí que não traga adoecimentos ao trabalhador e muito menos exponha o trabalhador em condições propícias a acidentes também, acidentes e adoecimento. Então, eu diria que em 77, aí, por meio dessa Lei 6.514, a CLT ela foi encorpada, né, de informações voltadas a diretrizes de trabalho com segurança. E aí cabe você ter acesso a essa informação, né? Aliás, você já tem acesso a essa informação. Basta você acessar ali o site da Presidência ali da República, né? E ler esse capítulo 5. É muito importante, muito interessante do ponto de vista de segurança e saúde do trabalho. Então, olha só, por meio aí dessa alteração em dezembro de 77 aí, né? Essa alteração ela trouxe essas informações relevantes, né, do ponto de vista de diretrizes que as empresas deveriam seguir para evitar aí adoecimento e acidente, né? E o intuito foi exatamente essa modificação. O intuito foi evitar acidentes, né, e garantir melhores condições aí de trabalho, incluindo as obrigatoriedades tanto para as empresas como também para os empregados, tá? E aí por meio da portaria 3.214, isso em 78, um ano depois, surgiram aí as normas que regulamentavam aí o capítulo 5 da CLT. E aí sim a gente tem origem das famosas e conhecidas hoje as NRs, né? Normas regulamentadoras. Então, podemos apontar que a NR10, né, com propriedade, ela surge por meio dessa portaria 3.214, de 8 de junho de 1978. Tá? E não só a NR10, mas a NR1, a NR2, 3, 4 e assim por diante. Obviamente que já tivemos algumas modificações, né? Por exemplo, a norma NR2, ela foi uma norma, ela foi uma norma extinta, né? Já caiu no desuso e por isso ela se extinguiu, de modo que recomendações, né, dessa norma aí foi atribuídas às demais, as outras, né? Foi distribuídas outras normas aí de segurança. Mas vamos lá. Vamos falar então agora das NRs, né? Tivemos aí, sabemos agora, e é importante, né, que você tenha essa informação, que as normas regulamentadoras, as NRs, elas foram criadas para regulamentar uma lei, que é a Lei 5.542, né, que aprova a consolidação das leis do trabalho, ou seja, as normas regulamentadoras, elas regulamentam, na verdade, o capítulo 5 da CLT. Isso é que é a informação mais relevante aqui, necessária para você internalizar. Tá? Vamos falar um pouquinho, então, aí de cada uma dessas normas, né? A NR1, disposições gerais, tem a NR3, embargo e interdição. A NR4, ela vem falar sobre o SESMIT, o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. A NR6, né, vem falar aí de equipamento de proteção individual. É interessante, ó, pulei ali, mas tem a NR5, né, que vem trazer
aspectos sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Temos a NR7, PCMSO, Programa de Controle Médico, Saúde Ocupacional, e a NR10, aí, Segurança, Instalações e Serviços em Eletricidade. Obviamente, são várias outras NRs também, tá? Mas vamos seguir aqui na nossa apresentação, para a gente discorrer sobre aspectos aí de cada uma dessas normas, tá bom? Vamos falar então, começar pela NR1, aqui ó, NR1, deixa eu apontar aqui para vocês. Vamos falar aqui de aspectos da NR1, tá? NR1, disposições gerais, ela traz aí como objetivo, né? Ela traz informações que tem como objetivo aí definições comuns às normas regulamentadoras relativas à segurança e saúde do trabalhador. A NR1 aí, ela traz aí situações, né? Ela descreve situações na observância obrigatória aí, né? Por parte aí dos órgãos que possuem aí empregados registrados aí pela CLT. Olha só, cabe ao empregador. Então, na NR1 já traz diretrizes, né, e obrigações relativas ao empregador. Então, ó, cumprir, aqui ó, no item A aqui, item A, deixa eu pôr aqui para você, opa, aqui ó, o item A, cumprir, né, cabe ao empregador, tá? Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho. Então, olha só, o empregador tem que estar atento a questões de segurança e saúde do trabalho. Aliás, gente, isso é uma realidade, né? Não se fala mais, não se pode mais pensar em trabalhar, em separar trabalho e segurança do trabalho. São coisas juntas, coisas que nós temos que internalizar, inclusive como profissionais, tá? É muito importante isso. Não se pode separar a questão do trabalho da questão de segurança do trabalho. São coisas juntas, unidas. Todas as vezes que eu, como empregado, e uma pessoa como empregador, uma empresa, for pensar em prestação de serviço, seja em qual segmento for, nós temos que internalizar que não se pode falar em trabalho sem segurança, né? Os dois caminham juntos, são a mesma coisa. Importantíssimo isso, tá? Então, olha só, outra coisa importante aí, do ponto de vista de empregador, no item B da empresa, a empresa tem que informar os trabalhadores dos riscos existentes nos locais de trabalho, tem que informar sobre as medidas de controle adotadas pela empresa, do tipo, poxa, que tipo de proteção que vai existir para garantir a segurança? Qual tipo de proteção existe? É uma proteção voltada a reduzir o risco na fonte? É uma proteção voltada a reduzir o risco no trajeto, uma proteção voltada a reduzir o risco no trabalhador, né? Digamos assim, poxa, como que eu vou estar... pega como exemplo uma máquina que faz barulho, como que eu vou minimizar esse ruído, esse barulho? Como que eu vou minimizar essa exposição a esse ruído? Eu posso minimizar ela lá na fonte, lá na máquina, e dar um jeito de colocar ela dentro de um invólucro, uma caixa, algo que ali abafe o barulho, né? Ou seja, que elimine o barulho no lado externo, e o barulho só fique confinado ali e não atinja os trabalhadores. Ou vamos imaginar que não seja possível. Como é que eu faria, então, de repente, uma barreira de modo em que, digamos assim, os trabalhadores exercessem a atividade deles dentro de uma sala, e dentro daquela sala as paredes fossem uma barreira para que a máquina do lado de fora, o ruído da máquina, entrasse ali dentro. E uma outra forma, não tendo jeito de atuar na fonte, lá na máquina,
Não tendo jeito de criar uma barreira, uma sala, aí sim a gente vai utilizar o quê? Nós vamos ali utilizar o EPI, um protetor auricular, né, um tipo concha, tipo plug, e de modo a minimizar a exposição a esse ruído. Então, o trabalhador, né, a empresa, o empregador, ele tem que informar o trabalhador dos riscos existentes e das medidas que serão tomadas para minimizar a exposição. Os resultados dos exames médicos, né, o exame médico, a gente vai ver ali que tem todo um documento, uma norma regulamentadora que dá diretriz e obriga a empresa a realizar esses exames médicos, assim como também cabe ao empregador ali deixar à disposição, né, do empregado, do trabalhador, né, os resultados desses exames, né? Então, assim, outra coisa também, cabe ao empregador aí tratar aí, né, disponibilizar as informações de resultado das avaliações dos ambientes, dos locais de trabalho, tá bom? Assim como elaborar ordens de serviço específicas, né? Poxa, o que o trabalhador, o que aquele profissional vai fazer, e essas ordens de serviço vai possibilitar, inclusive, identificar quais são os riscos advindos dessa atividade, para o trabalhador ter ciência disso, né? Assim como permitir que representantes dos trabalhadores também acompanhem, né? Acompanhem aí fiscalizações do trabalho. Deixa eu mudar aqui minha imagem aqui mais para cima, para a gente ver esse último tópico aqui, ó. Permitir que os representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização de preceitos legais, regulamentares sobre segurança e saúde. Então, isso aí é uma diretriz que está estabelecida na norma regulamentadora número 1, ok? E tem mais, vamos lá. Olha só. Determinar ainda a obrigação por parte do empregador, empresa, por parte da empresa, determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de doença e doença, né, do trabalho, inclusive analisar suas causas. Então, as empresas, elas são obrigadas pela norma regulamentadora número 1 aí, a determinar procedimentos voltados aí a essa análise de acidentes, né, e doenças do trabalho. Essa norma aqui, esse item da norma regulamentadora número 1, ela vai de encontro aí ao programa médico ao PCMSO, o programa de saúde, né, o programa de controle médico e saúde ocupacional, a NR7. Você tem uma estrutura, uma equipe que vai aí por meio de um documento, elaborar um documento que vai trazer diretrizes, que vai permitir acompanhar a saúde do trabalhador. Esse item aí da NR1, né? Ele vai de encontro aí de obrigações, que delibera sobre obrigações da empresa, né? Do empregador. O item F é disponibilizar a inspeção do trabalho, todas as informações relativas à segurança. Então, é outra obrigação por parte aí do trabalhador, da empresa, né? Da empresa. Outro item importante aí também aí de responsabilidade da empresa, né? Implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, né? Então, assim, hoje em dia as empresas adotam, né, por meio aí de conversas ou livre acesso aos representantes da empresa, a possibilidade de ouvir, né, ouvir o trabalhador. E é importante internalizarmos isso, né? O trabalhador hoje ele tem voz ativa nesse aspecto. Sinta-se à vontade de apontar condições inseguras, condições que podem resultar em acidentes, né? Tanto da sua área ou que você observe em uma área
próxima, né, da que você realize a atividade, que você realize. O fato é que você tem livre acesso para apontar situações de riscos aí. Olha só, então a empresa ela é obrigada, né, o empregador ele é obrigado a implantar medidas de prevenção, ouvir o trabalhador, de acordo com a ordem aí ainda estabelece, a própria NR1 aí, estabelece o que? Uma ordem de prioridade para essa questão da comunicação aí, ó, eliminação de fatores de risco, minimização e controles de risco, minimização e controles aí de fatores, né, com a adoção de medidas administrativas, de organização do trabalho e etc. E adoção de medidas de proteção individual. Então, assim, é uma outra coisa importante, né? O trabalho, a prevenção de acidentes, ela tem que estar voltada aí a medidas, não, digamos assim, medidas que não sejam direto à utilização do EPI, mas medidas que sejam para eliminar o risco na fonte ou na trajetória, medidas administrativas de como fazer sem a necessidade da exposição. Tá? E aí, por último, digamos assim, poxa, não conseguimos encontrar medidas que eliminem o risco. Então, vamos controlar esse risco por meio aí de utilização do equipamento de proteção individual. Ok? Olha só, mas também a NR1 traz obrigações, diretrizes e obrigações para os empregados, para o trabalhador, né? Então, o trabalhador, por meio aí desse item 1.4.2, né? O que nós estávamos vendo aí, as diretrizes voltadas aqui, passou o slide aqui, vamos aqui voltar, tá. Nós estávamos vendo aqui, ó, deixa eu apontar aqui para vocês, o item 141 da NR1, né? Que delibera sobre obrigações por parte da empresa, do empregador. E agora vamos ver aqui, ó, deliberações da NR1 para o trabalhador, o empregado. Olha só, o trabalhador ele tem que cumprir, né, as disposições legais e regulamentares de segurança do trabalho, inclusive ordens de serviço expedidas pelo empregador, né, pela empresa, submeter-se aos exames médicos previstos em normas regulamentadoras, colaborar com a organização e aplicação das normas de segurança e usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Então aí tem digamos assim, uma ordem, né, uma obrigação por parte da gente, trabalhador, que é a obrigação, né, de usar o equipamento de proteção individual, tá? Constitui ato faltoso, olha isso aí, descrito na NR1, ato faltoso, a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do dispositivo aí, do disposto, né, nas alíneas do subitem anterior. Então, se recusar a usar o EPI, se recusar a seguir uma norma regulamentadora a qual ele foi capacitado, isso é um ato faltoso, tá? Então, não podemos, como trabalhador, se recusar a cuidar da gente mesmo, digamos assim. O trabalhador poderá interromper, aqui é um item muito importante, inclusive revisado recentemente, tirado as demais normas e deixado de uma maneira muito clara na NR1. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, ao seu ver, envolva um risco grave e eminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao supervisor, supervisor, engenheiro, etc., né, aquele superior hierárquico, a situação. Então, olha só, gente, isso se traduz naquele direito de recusa, né? Ele continua valendo, continua na NR1, ele foi retirado, inclusive, da NR10. A NR10 tinha
um item específico que foi revogado sobre o direito de recusa e foi colocado aí na NR1. Então, o direito de recusa ele é válido, tá, gente? Continua válido e nós temos esse direito de recusa a realizar a atividade quando a nossa vida aí, ó, a nossa saúde, né, for posta aí em risco grave e eminente. Aí eu preciso imediatamente aí interromper a atividade e comunicar ao meu superior, ok? Olha só, comprovada pelo empregador a situação grave e iminente de risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade, enquanto não sejam tomadas medidas corretivas. Ok? Então, essa situação de risco grave e iminente, uma vez detectada, ela é uma condição impeditiva para realizar o trabalho e o empregador, a empresa, ela só pode retomar o trabalho depois que tomar as medidas necessárias para eliminar essa exposição a esse tipo de risco. Tá bom? Vamos lá, seguindo, olha só, isso aí foi a NR1, tá? Vamos agora na NR4, eu vou pegar as NRs mais importantes do ponto de vista do ponto de vista aplicável ao trabalho, né, à prestação de serviços aí de manutenção, prestação de serviços em geral. Então, olha só, NR4, olha, o que traz a NR4 aí? A NR4 é o SESMIT, né? Essa sigla tão ouvida, tão comum, né? Poxa, olha o pessoal do SESMIT, o que é esse pessoal? Vamos lá, olha só, o SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia em Segurança e em Medicina do Trabalho. Toda empresa ela é obrigada a constituir o SESMIT com base na NR4, norma regulamentadora NR4. A norma regulamentadora NR4, ela traz um quadro em que, dependendo do tipo de risco e da quantidade de trabalhadores, a empresa terá que ter um SESMIT com determinada quantidade de empregados ou quantidade de participantes dessa equipe, desse setor, do SESMIT. Tá? Isso depende, né, do grau de risco. Deixa eu modificar aqui minha imagem, colocar aqui, para a gente ver essa questão da NR4. Então, a NR4 trata-se do Serviço Especializado em Engenharia e Medicina e Segurança do Trabalho. Então, as empresas que possuam aí empregados registrados pela CLT, né, manterão obrigatório. É obrigatório, tá, gente? E tem um quadro lá especificando direitinho quantas pessoas vão compor o SESMIT e quais são as especialidades, as formações específicas dessas pessoas, tá? Para constituírem um SESMIT, com a finalidade aí de promover a saúde e proteger quem? O trabalhador, tá bom? Então, o SESMIT é que vai representar e elaborar as políticas e diretrizes com base fundamentadas nas NRs, nas normas regulamentadoras, as políticas e diretrizes de segurança, tá? Claro que com base nas normas regulamentadoras aí. Ok? Então, esse é o trabalho do SESMIT, tá? Vamos lá, também temos a NR5. A NR5 traz informações importantes aí, dá respeito à comissão interna de prevenção de acidentes. Aí também um tópico muito importante, né? Então, agora falando da NR5, que vai trazer sobre a CIPA, vai tratar sobre a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, vamos lá. No item 5.1, olha só, da própria NR5, a gente já tem aí que a CIPA tem como objetivo prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível aí, né, permanente, o trabalho com a prevenção, com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador, tá? A CIPA aí, gente, ela é composta, e aí isso é tido aí no item 5.6 da NR5,
ela é composta por representantes aí dos empregados e representantes do empregador, representantes da empresa e representantes dos trabalhadores. O dimensionamento da CIPA, poxa, quantas pessoas por parte da empresa e quantas pessoas por parte dos trabalhadores vão compor a CIPA. Então tem um quadro na NR5, também esse quadro ele é baseado aí no tipo de risco, né, no grau de risco da empresa, tipo de atividade. Então, na própria NR tem um quadro que vai apontar a quantidade de representantes dos trabalhadores e quantidade de representantes da empresa que vão compor a CIPA, tá? E aí é importante também citar, né, que a CIPA ela tem obrigações dentro aí, né, uma vez observado a necessidade de compor a CIPA, a empresa, né, em função do número de colaboradores, grau de risco, etc. Observado aí a necessidade de compor a CIPA vai ter obrigações, tá? O mandato da CIPA, ela terá duração de 1 ano, permitido uma reeleição. É vedado, aqui tem um item interessante, né? Muito importante também, é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito. Ou seja, o trabalhador que ele é eleito para a CIPA, ele não pode ser arbitrariamente desligado da empresa, né? Até 1 ano após o final do seu mandato. Ou seja, isso é a famosa conhecida como estabilidade, né? Então o cara vai ter estabilidade, o trabalhador, uma vez eleito para a CIPA, ele, por meio da NR5, do que está descrito na NR5, ele teria aí uma estabilidade de 1 ano de mandato, mais 1 ano após o seu mandato. 2 anos de estabilidade na empresa. Cuidado com isso, cuidado com essa questão da estabilidade, tá bom? Por quê? Porque eu falo cuidado, eu falo um cuidado mais voltado à questão emocional. Porque às vezes, olha só, emocional como, Gilson? Me explica isso direito. Olha só, é assim, quando uma pessoa é eleita para compor, né, por parte, seja da empresa, ou apontada pela empresa, ou eleita ali por parte dos trabalhadores, né, por seus colegas de trabalho, eleita para representar os trabalhadores ali na comissão da CIPA, ele vai ter obrigações, e obrigações voltadas aí a tratar assuntos, né, de segurança e saúde do trabalho. Por muitas vezes, né, ou digamos assim, em determinadas situações, você pode ter também ouvido, como eu já ouvi, pessoas comentarem, poxa, eu vou me candidatar para a CIPA por conta da estabilidade. E aí o que de fato eu quero não é me envolver com segurança do trabalho, não é ajudar do ponto de vista de segurança do trabalho, e sim a estabilidade. E aí eu quero te dizer uma coisa muito importante, mas muito importante. Olha só, meu amigo que está me assistindo aqui. Para você ter estabilidade num emprego, para você ter estabilidade numa empresa, você não precisa de CIPA. Você precisa ser um bom profissional. Se você for um bom profissional, você vai ter estabilidade aonde você trabalhar, em qualquer empresa que você trabalhar, se você for um bom profissional. Então, busque isso, ser um bom profissional para ter estabilidade, tá bom? Isso é que é importante. Não use a CIPA, você não precisa disso. Você já é uma pessoa, um bom profissional, você só precisa estar aí se atualizando e cada vez mais sendo melhor como profissional, ok? Você não precisa da CIPA para ter estabilidade. Mas olha só, uma vez eleito para trabalhar na CIPA, para trabalhar na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, faça jus a essa eleição. Ou seja,
ajude do ponto de vista de segurança do trabalho, tá bom? Olha só, item 5.12, os membros da CIPA eleitos e designados serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior, legal? E a CIPA terá por atribuição, olha só, item 5.16 aí, ela trata de atribuições aos membros da CIPA. Então, os membros da CIPA terão atribuições específicas. E onde, Gilson, que atribuições são essas? Essas atribuições vão ser passadas no treinamento da CIPA, tá bom? Olha só, no item 5.34, a própria NR5, ela delibera sobre o treinamento, que terá carga horária de 20 horas, distribuídas aí em 8 horas diárias, será realizado durante o expediente normal da empresa. Olha que coisa interessante aqui, nesse treinamento vai ser aí apresentado, né, por meio desse treinamento da NR5, apresentado aos membros da CIPA, quais são as atribuições de cada um, tá? Seja ele representante do empregado, seja ele representante do empregador, dos trabalhadores, representantes da empresa, representante dos trabalhadores. Beleza? Esse aí é o que eu tenho a dizer sobre CIPA, tá? Gilson, poxa, eu quero detalhes, eu quero mais detalhes. Eu não sou membro da CIPA e quero mais detalhes sobre como funciona a CIPA. Fácil, gente, fácil. É só você fazer uma pesquisa na internet rapidinho, NR5, dá uma lida na NR5, tá bom? Olha, se você tiver qualquer dúvida, uma dúvida específica, você pode fazer um comentário pelo canal desse vídeo, tá? Esse vídeo aqui vai ter a possibilidade aí vai ser postado em um canal, você vai ter o link para acessar ele, para acessar essa capacitação, e aí no próprio canal você pode fazer a sua pergunta ali, ou procurar o seu supervisor, procurar o seu superior ali direto e pedir a ele uma explicação ou que ele direcione para a gente do SESMIT, né? Responder aí a sua dúvida sobre CIPA ou qualquer outro assunto que a gente tratar no decorrer dessa capacitação, ok? Então vamos seguindo aí, vamos falar então, falamos aí da NR1, né? Falamos da NR4, falamos da NR5 e agora vamos falar da NR6, aí muito importante também. A NR6 delibera sobre equipamento de proteção individual. Olha só, o EPI, o famoso EPI, muito conhecido, né? Então, olha só, a NR6 delibera especificamente do equipamento aí, proteção individual. Vamos comentar sobre o item 6.2 aí, o equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação de certificado de aprovação. Então, o equipamento de proteção individual ele tem que ter aí o certificado de aprovação. Só que recentemente, por meio aí da uma medida provisória 905, nós tivemos uma deliberação que muda isso, tá? Muda de modo a dizer que o equipamento de proteção individual ele vai ter que ter aí uma aprovação do Inmetro, tá? Mas olha só, isso é muito recente, isso está acontecendo agora. Aliás, os equipamentos de proteção a qual a gente tem acesso, todos têm o certificado de aprovação. E ainda assim, como está uma situação muito nova, essa medida provisória ela vai ser ainda votada, né? Para se constituir uma modificação permanente. Então, a gente precisa, digamos assim, ver como que vai se dar essa modificação. Mas, a princípio, os equipamentos de proteção individual, eles têm que ter o certificado de aprovação ou selo do Inmetro, tá bom? Essa é a informação mais importante e atual que eu posso estar passando, que eu posso estar passando com respaldo aí para vocês. Olha só, vamos lá, cabe ao empregador sobre EPI. A empresa, é obrigação da empresa sobre o EPI adquirir o adequado ao risco, é obrigação da empresa. Exigir o uso, a norma regulamentadora, ela obriga a empresa a exigir o uso da gente, tá? Ou seja, a empresa, ela pode, de forma arbitrária,
deliberar sobre a exigência do uso do equipamento de proteção individual, tá? Fornecer para o trabalhador, somente aí o aprovado, tá bom? Pelo Inmetro hoje ou com certificado de aprovação. Orientar, é obrigado a empresa nos orientar como usar, de como fazer o uso adequado desse equipamento, é obrigação da empresa. Então, se você tem uma dúvida, você vai procurar o seu supervisor hierárquico aí. Se ele não souber te ajudar, você vai nos procurar as pessoas do SESMIT, e a empresa é obrigada a explicar para você a forma correta da utilização do equipamento de proteção individual. Olha só, a empresa tem que substituir imediatamente quando danificado, tá? Ou quando extraviado. Não pode realizar o equipamento sem a proteção individual, tá? Desculpa. Vamos reformular aqui. Não se pode trabalhar, não se pode realizar o serviço sem utilizar o equipamento de proteção individual, tá? Especificado aí para proteção na realização daquela atividade. Olha só, a empresa também, ela tem que se responsabilizar-se aí pela higienização, manutenção, né, periódica do equipamento, tá bom? Tá aí no NR6. Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada. A empresa também tem que se posicionar, né, se ela observar aí uma irregularidade no equipamento de proteção, registrar o seu fornecimento ao trabalhador, uma coisa importante, né? Por isso, o registro na ficha de EPI, a famosa ficha de EPI, para registrar que o equipamento está sendo dado de fato ao empregado aí, aos colaboradores, tá? Vamos lá, seguindo. Cabe ao empregado, cabe agente profissional, agente colaborador da empresa, o empregado, agente, olha só, utilizar apenas para a finalidade a que se destina. O que quer dizer isso? Eu não posso pegar meu capacete e utilizar ele como martelo. Proibido isso, né? Eu tenho que utilizar o capacete para proteção da cabeça, ok? Não posso usar ele para uma outra finalidade aí. Responsabilizados pela guarda e conservação. Eu tenho que guardar e conservar o meu equipamento de proteção individual. Comunicar à empresa uma alteração ou algo que torne ele impróprio para o uso, tá? Ele está quebrado, tem alguma condição ali que assim, deixe ele, ou pelo menos assim, apresente algum risco ali de utilização. Tem que comunicar isso imediatamente para que seja avaliado e tomadas providências cabíveis aí, por parte da empresa, né? A empresa tomar essas providências. Olha só, cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então, se a empresa delibera que eu tenho que usar o capacete, eu tenho que usar. Tá? Eu diria o seguinte, aqui vai uma estratégia de negociação, tá bom? Negociação psicológica, olha só. Não negocie com a possibilidade, com você mesmo, a possibilidade de não utilizar o equipamento de proteção individual. Sempre falo isso nos meus bate-papos, né? Então, por exemplo, internamente, né? Internamente, assim, na nossa mente, tem determinadas situações que a gente já estabeleceu a impossibilidade de negociar, né? Por exemplo, aquele meu time do coração. Internamente, eu não negocio com a possibilidade de ser um torcedor de um outro time, do time rival. Então, olha só, isso é algo que eu me internalizei. Então, eu queria convidar você a utilizar esse mesmo pensamento para a utilização do equipamento individual. Ou seja, não negocie com você mesmo a possibilidade de não usar o equipamento. Tá? Por vezes você vai se deparar com situações em que você vai realizar uma atividade e aí chega na hora H da atividade, olha só, esqueceu o equipamento de proteção. Ou a atividade exige um determinado equipamento de proteção que você não está com ele naquele momento. Não negocie com a possibilidade de fazer sem o equipamento de proteção.
pegue o seu equipamento de proteção, utilize ele e aí sim faça o serviço que tem que ser feito de maneira protegida, ok? Não negocie com você a possibilidade de realizar serviços sem se proteger, sem a proteção necessária, seja aonde for, seja que serviço for, tá bom? Internalize isso, é uma ferramenta muito legal, muito poderosa, tá? Isso aí, vamos lá. NR7, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Olha só, a NR7, ela vai deliberar com base aí também, né, no tipo de atividade que a empresa realiza, no tipo de exposição, vai se fundamentar em outros documentos para apontar os exames periódicos obrigatórios. Então, o que é isso aí? Estabelece, olha só, a NR7 aqui, por meio do item, deixa eu apontar aqui para vocês, achar aqui achei aqui o apontador. Aqui, ó. Olha só, por meio desse item aqui da norma regulamentadora 7, item 7.1.1, olha só, estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O que é isso? Ele vai trazer como obrigatório os exames necessários para o acompanhamento do trabalhador, né? Para observar se o trabalhador ele está adoecendo, né? Adoecendo, está havendo adoecimento na realização do trabalho. A obrigação da empresa ali, por meio do Programa de Controle Médico Ocupacional ali, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, observar, né, ali se a atividade está trazendo qualquer tipo de adoecimento. E ela faz isso como? Por meio dos exames admissional, o periódico, né, de retorno ao trabalho, mudança de função e demissional, tá bom? Isso é obrigação da empresa, deliberado por norma regulamentadora. Então, nós temos que se submeter a esses exames. É obrigado, tá? Se você quer trabalhar numa empresa seguindo diretrizes aí da consolidações das leis do trabalho, ou seja, ter a sua carteira de trabalho assinada, você tem que submeter aos exames periódicos. Para quê? Para que o médico ali do trabalho, ele por meio do atestado de saúde ocupacional, do ASO, famoso ASO, atestado de saúde ocupacional, né? Ele aponte ali as suas condições para realizar o trabalho, suas condições quando você está no processo ali das suas atribuições, né? Ali, se aquilo está causando algum adoecimento, né? Periodicamente a gente tem que submeter esses exames a essa consulta, né? Para o médico ali constatar que está tudo ok para continuar na função. Todas as vezes que houver mudança de função, retorno ao trabalho, demissional, tá? Isso é regra, tá bom? Então, você pode internalizar aí, a informação que você tem que ter aqui é o seguinte: de onde surgiu essa necessidade de fazer esses exames? Surgiu por meio da norma regulamentadora número 7, tá? Esse programa de controle médico e saúde ocupacional, que é de obrigação das empresas estabelecer. Ok? Essa é a NR7. Vamos lá. Seguindo. NR9 também traz deliberações importantes e de forma, né, que as empresas têm que cumprir. Ela estabelece aí o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ela estabelece um documento chamado PPRA, que é exatamente isso aí. Então, as empresas elas são obrigadas, por meio da NR9, a estabelecer aí, né, estabelecer esse programa, tá? É um programa. Esse programa vem de quê? Como é que é? Um resumo disso aí. A empresa é obrigada ali a colocar um profissional para observar as condições de trabalho, para observar o ambiente de trabalho, documentar isso, apontar quais são os riscos advindos daquela atividade ali que está sendo realizada, né? Quais são os riscos ali, e esse programa, inclusive, vai apontar
diretrizes aí de como será o controle desse risco, tá? Além de apontar os riscos, vai apontar as diretrizes de como será o controle desse risco. E aí é responsabilidade do empregado, da empresa, tanto elaborar esse documento, como também aí implementar, tá bom? Então, assim, o programa, né, o PPRA, ele tem como finalidade aí o quê? Antecipação, tá? Antecipação, reconhecimento, uma avaliação preliminar do ambiente do trabalho para controlar, né, aí a ocorrência de riscos existentes, né, no ambiente de trabalho, e assim evitar o quê? Adoecimento, evitar os acidentes de trabalho, tá bom? Então é responsabilidade aí do empregador, apontado no item 941 da NR9, estabelecer e implementar, tá? No item 942, é responsabilidade dos trabalhadores aí, responsabilidade do trabalhador aí, colaborar, né, e participar, tá, desse programa também, tá? Tomar conhecimento, é muito importante isso, tá? Olha só, seguir as orientações recebidas por meio do PPRA, por meio desses profissionais que elaboram essa documentação, informar o seu superior hierárquico direto a ocorrências que, né, responsabilidade do trabalhador, ocorrências que o seu julgamento ali possam implicar risco e saúde dos trabalhadores, tá bom? Isso aí são diretrizes importantes aí estabelecidas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ok? Vamos lá, seguindo. Olha só, NR10. Opa, aqui nós temos aí a NR10, que é a base dessa capacitação, né? Então vamos lá, olha só. NR10, vamos falar então da NR10 aqui. A NR10, a gente já aprendeu que a NR10, ela tem origem, né, na consolidação das leis do trabalho. Portanto, ela é uma norma regulamentadora que regulamenta o capítulo 5 da CLT, portanto, é uma lei, tem força de lei. As normas regulamentadoras têm força de lei, ok? Então, vamos lá, olha só, a NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. A NR10, ela vai estabelecer requisitos e condições mínimas, né, objetivando aí a implementação de medidas de controle em sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança dos trabalhadores que direta e indiretamente interajam com instalações e serviços com eletricidade. Ok? Instalações elétricas e serviços com eletricidade. Então, olha só, a NR10, ela traz no item 10.2 aí, de uma maneira muito importante, quais são medidas de controle para se trabalho com eletricidade. Olha só, análise de risco, antecipação. Isso aqui é muito importante, né? Então a NR10 ela vai deliberar sobre o quê? Análise. Analise a atividade antes de realizar, analise os riscos dessa atividade. Então, quando se depara com uma situação para se fazer um serviço em instalações elétricas, esse serviço ele precisa ser analisado do ponto de vista técnico, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de suprimentos, né? Quais são os materiais necessários e assim por diante, de forma antecipada. Então, manter esquemas, olha só, outra medida de controle importante para trabalho com instalações elétricas. Se ter aí os esquemas unifilares, né? O esquema da instalação elétrica. Olha só, onde é que está entrando a alimentação, onde está saindo, eu tenho um esquema unifilar atualizado sobre isso. Uma outra medida de controle é que se o meu estabelecimento ele tem uma carga instalada superior aí a 75 kW, a NR10 estabelece a obrigatoriedade da elaboração do prontuário das instalações elétricas, desse prontuário. Olha, o que tem o prontuário das instalações elétricas aí? Ele vai ter os procedimentos e as
instruções técnicas e administrativas de segurança. Ele vai ter a documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. Vai ter aí especificações dos equipamentos de proteção, o EPI, o EPC, né? Equipamento de proteção coletiva e equipamento de proteção individual. EPI individual, EPC coletiva. Documentação aí comprobatório dos profissionais, né? Da qualificação deles, habilitação, capacitação, autorização, etc. Resultados dos testes de isolamento dos equipamentos aí utilizados como proteção do trabalhador, tipo luva isolante, tapete isolante, vara de manobra e outros dispositivos aí utilizados para interação com circuitos elétricos, né? Digamos assim, energizados. Certificação dos equipamentos e materiais elétricos das áreas classificadas, né? De repente você tem na unidade, nesse estabelecimento, uma área em que existe um risco de explosão, explosividade aí. Então essa área tem que conter equipamentos aí que não centelham, tem que ter algum tipo de proteção voltada a evitar essas explosões. Então olha só, se no estabelecimento tiver esse tipo de ambiente, no prontuário de instalação elétrica, a NR10 aponta aí a obrigatoriedade de ter a certificação desses equipamentos. E aí, relatório com recomendações, cronogramas e adequações, né, contemplando essas alíneas aí, o que a gente citou. Ok? Olha só. NR10 ainda. NR10. Importantíssimo aqui, ó. Fique na minha imagem. Vamos lá, NR10, item 10.25. Olha aqui, observa aí no slide. As empresas do sistema elétrico de potência devem constituir prontuário, também o prontuário, e acrescentar descrições dos procedimentos de emergência, certificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual. Ok? Olha só, medidas de proteção coletiva. Gente, aqui tem para trabalho em instalações elétricas. Isso aqui, muito importante, internalizar qual é a principal e prioritária medida de proteção coletiva quando se trata de trabalho em instalações elétricas. A prioritária, olha aqui no item 10.2.8.2. Internalize isso, que seja a regra para você que vai trabalhar, que está fazendo essa capacitação e vai de alguma forma trabalhar com instalações elétricas ou se envolver direto ou indiretamente. Olha só, prioridade, a principal medida de controle de proteção coletiva, prioritária medida de proteção coletiva é a desenergização, é o desligamento. Essa é a prioritária medida de proteção coletiva, ok? Então é só, como regra, utilize desligar. Exceção, fazer o serviço com a instalação elétrica energizada, tá bom? Por vezes você pode escutar alguém dizer o seguinte, olha, não pode desligar, tá? Eu sempre costumo dizer assim nessas capacitações que quando se fala de eletricidade, de serviços e instalações elétricas, o não desligar não existe. Não existe. Você pode se perguntar, e agora, Gilson, não concordo. Não concordo. Tem situações que não tem como, não é possível desligar. Olha só, eu diria o seguinte, todas as vezes que você vai fazer um serviço em instalação elétrica, ainda que você não se preocupe com a sua segurança, ainda que você tome todos os cuidados do mundo, todos os cuidados possíveis, digamos assim, na hora de realizar a atividade com o sistema elétrico energizado, se algo der errado e ali fechar um curto, o que vai acontecer? Fechou um curto, o que acontece? Aquela situação de não poder desligar, e agora? Fechou um curto ali, aquilo não era previsto, aconteceu o curto. Muito provavelmente seu sistema vai minimamente desligar, vai desarmar o disjuntor. E se esse curto for um curto muito intenso, né? Um curto aí, digamos assim, né? Claro, não previsto, né? Mas aconteceu ali, aquele incidente entrou em curto ali, por algum motivo, né? Naquela intervenção, aconteceu o curto.
na pior das hipóteses, pode estragar o painel elétrico que está, de repente, o painel elétrico ou a instalação pode ali danificar todinha. E aí, aquilo que poderia ser feito em 30 minutos com a instalação desenergizada, ou seja, com a aplicação da principal medida coletiva aí, de proteção coletiva, né? Aquilo que poderia ser feito aí em 30 minutos vai se estender aí por bastante tempo, né? Até trocar a fiação, se acontecer algo desse tipo aí. Então, olha só, cuidado com essa afirmação. Ah, não pode desligar. Não é assim. Eu diria o seguinte, toda instalação elétrica, ela tem que ter previsibilidade para desligamento, tá bom? Se não tiver, precisa ser modernizada. Para quê? Para evitar esse tipo de situação, tá? E avisem as pessoas, tá bom? Dessa possibilidade. Não mesmo que você tome todo o cuidado, que você se proteja, mas na intervenção, um curto vai fazer com que o sistema desligue, ok? Medida de proteção individual aí. Olha só, tá. Só complementando o item 10.2.8, falando do item 10.2.8.2.1 aqui, ó. Esse item, dá uma olhada aqui no slide. Gente, isso aqui é norma, tá? Isso está na NR10. Gilson, quero ler a NR10 na íntegra. Fácil. Você, por meio da internet, aí você consegue acessar a norma regulamentadora NR10 na íntegra. Vai lá no site lá do Ministério da Economia, né? Antes era o Ministério do Trabalho e Emprego, que agora virou uma pasta do Ministério da Economia. Então, você vai lá no Ministério da Economia, no site do Ministério da Economia, digita lá NR10, legislação, você vai ter acesso a todas as normas regulamentadoras na íntegra, tá? Que legal isso, hein? Olha só, e a NR10 também. Então, na NR10, item 10.2.9. Ah, tá. Vamos só concluir o 10.2.8. 10.2.8, na impossibilidade de você desligar, deve ser utilizados isolação, obstáculos, barreiras e outras estratégias aí, tá bom? Voltadas à medida de proteção coletiva. Ah, Gilson, não dá para utilizar a medida de proteção coletiva. Aí você vai ter que usar a medida de proteção individual, tá? E a medida de proteção individual, né? Ela só deve ser aplicada quando a coletiva não for tecnicamente... Quando a coletiva, né, e aí o item 10.2.9.1 fala, foi inviável a coletiva, e quando ela foi insuficiente, aí você tem que usar ainda as medidas de proteção individual. Devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos, adequados às atividades em atendimento ao quê? Ao que está na NR6, ao que está deliberado também na NR9, tá? E utilizar esses equipamentos de proteção individual, tá bom? Mas... volto a ressaltar, a regra é sempre desligar, desenergizar, tá bom? E nós vamos ver que para desenergizar também a NR10, ela traz toda uma diretriz, tem uma ciência aí por trás de desligar, né? E isso é estabelecido com muita clareza na própria NR10, que vai ser aí tópico para um outro assunto, tá bom? Vamos lá, seguindo aí, olha só, a NR10 aí, ela vai falar de vestimentas também, dependendo da atividade que está sendo realizada, do ambiente de exposição, ela delibera por vestimentas específicas, tá? E é vedado o uso de adornos, o item 10.2.9.3 fala do uso de adornos aí pessoais no trabalho com instalações elétricas, tipo anel, cordão, brinco, piercing, esse tipo de adorno aí, ele é proibido para profissionais por meio da norma regulamentadora 10. Se você é um trabalhador que trabalha em ambiente de instalações elétricas, e essas instalações elétricas aí forem instalações elétricas energizadas, né, elas devem ser aí, deve ter uma observância com relação a questão de adornos, tá bom? Não pode usar adornos, tá? Se você trabalha com eletricidade, não pode usar adornos, tá? Relógios e etc. Tá bom? Porque isso pode ser um potencializador, né, de exposição ao risco de choque elétrico, de queimaduras, né, de inclusive perda de membros aí, tá? Perda de parte de membros e etc. Então é muito arriscado trabalhar com adornos, tá bom? E a NR10, no item 10.2.9.3, ela traz como arbitrária a não utilização de adornos, tá bom? Fechou? Vamos lá. Caminhando aí para o final, tá?
Olha só, gente. No item 10.6, eu gostaria de passar com vocês aqui, ó, operações elementares de ligar, desligar circuitos elétricos realizados em baixa tensão. O que é baixa tensão, gente? Tá aí também, né? A deliberação, a própria NR10, ela fala o que é baixa tensão, tá? É uma tensão em corrente alternada menor que 1000 volts, tá bom? Mas olha só, as operações aí elementares e corrente contínua menor que 1500 volts. Nas operações elementares, como ligar, desligar circuitos em baixa tensão, com materiais elétricos aí em bom estado, ou seja, interruptores, etc., podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida, tá? Então, ligar, desligar, luz, iluminação, disjuntor, etc., qualquer pessoa pode estar fazendo isso aí de maneira não advertida, tá? Porque ela está protegida ali por especificações de fabricação, né? Desde que esses equipamentos, ok, estejam em bom estado aí de conservação. O item 10.6 aí traz um negócio interessante também. Os serviços em instalações energizadas ou sua proximidade deve ser suspenso suspenso aí de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo, tá bom? Então, olha só, poxa, perigo aqui, isso aqui pode colocar os trabalhadores em perigo, imediatamente suspender a atividade ali e planejar, né, como que deve ser feita a atuação de forma que as pessoas não se exponham ao risco, ao perigo ali, tá? De choque, a exposição, né, ao risco de choque elétrico, etc. Trabalhadores envolvendo alta tensão aí. 10.7, tensão, o que é alta tensão? Superior a 1000 volts, corrente alternada, e superior a 1000 volts, corrente contínua, entre fases, né? E neutro aí. Então, olha só, trabalhadores para trabalhar em alta tensão, gente, eles têm que receber um treinamento específico, chamado de CEP, Sistema Elétrico de Potência. Esse treinamento tem uma carga horária específica de 40 horas, e os tópicos, né? Digamos assim, todos os itens a serem tratados nesse treinamento CEP para o trabalhador trabalhar com alta tensão, ou seja, tensão superior a 1000 volts em corrente alternada e tensão superior a 1500 volts em corrente contínua, esse trabalhador ele tem que passar por esse treinamento, tá? E a grade curricular, né, e a grade de matérias desse treinamento está explícito na NR10, tá bom? Está indicado na NR10 quais são os tópicos que esse profissional tem que estudar e aprender para trabalhar com alta tensão, tá bom? Não podem ser realizadas individualmente. Então, para alta tensão, as atividades não podem ser realizadas individualmente. Aqui tem uma deixa importante, que é o seguinte, olha só, nos treinamentos que eu observo, nos treinamentos que eu observei e participei, alguns treinamentos, eu ouvi pessoas dizerem o seguinte, que para atividades elétricas não podem ser, nenhuma atividade elétrica pode ser realizada individualmente, né? Isso não é bem assim o que a norma regulamentadora 10 ela fala. Ela fala assim, ela delibera que no item 10.7.3 que ela não pode ser realizada, atividades de instalações elétricas, elas não podem ser realizadas individualmente só em alta tensão, tá? Mas, Gilson, em baixa tensão? Aí sim, baixa tensão, eu recomendo sempre realizar atividade em dupla, não realizar individualmente também em baixa tensão. Isso é uma recomendação minha, tá? Porque numa situação de exposição a um risco elétrico de choque, ou numa condição de choque, ali o profissional ele precisará de ajuda praticamente imediata. Né? Então, nessas condições aí, é importante ele não estar trabalhando sozinho, tá bom? Mas o que diz a norma? A norma fala que trabalho individual, ela é proibida para alta tensão, tá? Mas recomendo, tá? Que todo trabalho com instalação elétrica, ele seja feito em baixa tensão, né? Instalação elétrica em baixa tensão seja feita em dupla, tá? Isso é uma recomendação minha, tá bom? Adote isso aí como estratégia.
Seguindo aí, ó, todo trabalhador envolvido em atividades no CEP deve dispor de equipamentos que permitam a comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o Centro de Operações de Realização do Serviço. O que é CEP, gente? CEP, Sistema Elétrico de Potência. Quem faz parte do CEP? A geração, transmissão e distribuição fazem parte do CEP aí, tá? E olha só, é importante, o CEP é muito perigoso, né? Por exemplo, é muito comum você ver distribuição de energia elétrica, ela ser feita aí em 13.8, né? 13.800 volts. E aí, gente, uma exposição, ou seja, um choque com esse nível de tensão vai causar sérios danos, né? Vai destruir o membro que ali a corrente elétrica passou. É extremamente prejudicial. Você tem situações aí, por exemplo, que a corrente, o cara ele colocou as mãos no sistema elétrico energizado, e aí ele perde a mão, né? Onde a corrente elétrica passa ali, perde a mão, perde os pés, por exemplo, ali, e os danos são extremamente severos a uma pessoa que recebe um choque num nível de tensão desse aí de 13.8, tá? Então, é importante, além do treinamento de NR10, a pessoa também ter treinamento de CEP para trabalhar com alta tensão aí, tá? E aí, comunicação, né? Comunicação é algo, gente, importantíssimo em tudo, né? E às vezes, a comunicação, ela é tão simples que falha. Ela é tão simples que a gente despreza, por vezes, o trabalhador, a gente que está no campo, por vezes pode vir a desprezar, né? Por tão simples, pela simplicidade do que é comunicar. E aí é onde se tem graves acidentes. Eu já presenciei situações em que houve acidente porque uma equipe disse que estava desligada, o sistema elétrico foi desenergizado e a outra uma equipe falou para outra que estava desenergizado e não estava. E aí houve um acidente. E assim como colaboradores profissionais se deparam com situações de acharem que o sistema está desenergizado e aí na hora de realizar a atividade, olha só, não está. E aí é onde o acidente acontece, por uma simples comunicação. Impressionante isso. Vamos lá, seguindo. Olha só, gente, NR20, olha só, vamos lá, NR20 é segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Então, é um treinamento, a NR20 ela traz deliberações relacionadas a esse tipo de trabalho, inclusive com diretrizes aí importantes, né, voltadas à segurança para exposição a esse tipo de risco. Então, um trabalhador que vai se envolver em uma atividade onde envolva trabalho com explosivos, né? Trabalhos aí com inflamáveis, então ele tem que ter um treinamento específico, tá bom? Inflamáveis, né? Combustível, líquido inflamável, ele tem que ter um treinamento específico em NR20, tá bom? Então, prestadores de serviços, ficam atentos a isso aí. Outro item importantíssimo, aqui, ó, NR33, olha só, trabalho, segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. O que é um espaço confinado? Olha só, um ambiente aqui, ó, tem 3 itens que caracterizam um espaço confinado, né? 3 perguntinhas assim que devem ser feitas para caracterizar um espaço confinado. Em resumo, é um espaço que não projetado para a convivência humana. Opa, ficar atento. Segundo, é um espaço em que a entrada e a saída é limitada. Existem limitações para sair rapidamente desse espaço. Existem limitações de entrada e saída. Opa, sim, então fique atento. E a terceira pergunta que tem que ser ali estabelecida para garantir que é um espaço confinado, ou seja, para caracterizar como espaço confinado. Olha só, a atmosfera numa mudança, né? Numa mudança ali na produção de gases, né? A produção ali de
de contaminantes, né? A atmosfera ali, né? Uma mudança da atmosfera do ambiente, a ventilação que ali tem é suficiente para remover esses contaminantes? Essa pergunta tem que ser feita. E aí, se isso não for, né? Se essas 3 perguntinhas aí, vocês chegarem à conclusão que sim, olha só, é um espaço confinado, está lidando com um espaço confinado e tem que ter toda uma estratégia para esse trabalho com um espaço confinado, porque é extremamente perigoso. Gilson, me fala quais são as estratégias que tem que ter para trabalho em espaço confinado. Olha, você tem que fazer um treinamento, uma capacitação específica em NR33, tá? Você tem que se especializar em trabalho em espaço confinado por meio das diretrizes estabelecidas na NR33. E ali vai ter que ter bem definido, né? Uma vez você fez essa capacitação, você vai aprender a definir estratégias de medição de atmosfera, estratégias de resgate, estratégias aí do fazimento, de entrada, de saída, né? Tudo isso aí tem que estar bem estabelecido, tá bom? E a gente aprende isso por meio de uma capacitação específica em NR33. Outro trabalho extremamente perigoso é trabalho em altura. E nós temos uma NR específica que trata só trabalho em altura, que é a NR35. A NR35 ela traz deliberações específicas para a realização de trabalho em altura. O que o profissional tem que saber, conhecer, entender o que é trabalho em altura e quais são as estratégias voltadas à segurança para que o trabalho em altura seja feito sem que aconteça acidentes. Então, o trabalhador, para se envolver em um trabalho em altura, o que é trabalho em altura? Um trabalho em diferença de nível acima de 2 metros, tá? Seja para cima, seja para baixo. Isso aí é caracterizado no trabalho de altura, um trabalho em altura, obviamente, onde haja exposição ao risco de queda. E isso é deliberado pela NR35 como um trabalho em altura, e aí tem que ser, primeiro, esse trabalhador tem que ter treinamento, capacitação, e aí adotar medidas, né? Medidas aí muito voltadas à proteção para esse tipo de trabalho. Ok, gente? Falamos aí das principais normas aplicáveis no dia de trabalho da prestação de serviços. As normas de segurança, nós temos elas NRs de 1 a 37, tá? E todas essas normas trazem diretrizes para determinadas áreas. E por meio dessas que eu falei, que nós conversamos aqui e estudamos, nós aprendemos aí as principais normas aplicáveis aí na prestação de serviço, tá? Outras normas devem ser estudadas aí especificamente caso seja direcionada para atividade de prestação de serviço, tá bom? Ficamos sempre aí à disposição para contribuir, né, para contribuir aí em responder dúvidas, em sugestões, ok? Meu muito obrigado aí. O próximo tópico, né, será tratado em outro vídeo, que vai ser sobre riscos em instalações de serviço com eletricidade. Até esse próximo tópico. Muito obrigado aí por sua participação. Internalize essa dica, reveja o vídeo aí, essa capacitação aí, quantas vezes for necessário, mas internalize essas informações, são muito importantes para você, tá bom? Um forte abraço e até a próxima parte aí dessa capacitação. Vamos ficar por aqui. Até logo.